desde o dia 3 de março de 2013, data em que foi eleito chefe de Estado do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, ter revolucionado os ensinamentos da Igreja Católica com os seus pensamentos atuais sobre assuntos polêmicos para o catolicismo, como homossexualidade, tecnologia, aborto, drogas, entre muitos outros. A religião se tornou mais popular e ganhou muitos mais adeptos depois que Papa Francisco começou a expor o seu modo de pensar e a mostrar toda a sua humildade diante do povo. É perceptível a diferença entre o atual pontífice e os seus antecessores, principalmente Bento XVI, que não ganhou a simpatia dos católicos, diferente do que aconteceu agora. No entanto, o que o torna tão diferente dos demais? É claro que algumas pessoas levaram essa pergunta bem a fundo e acharam aquela que poderia ser a resposta para essa questão nas escrituras de Nostradamus e São Malaquias. Papa Francisco poderá ser o último Papa da Igreja Católica antes que aconteça o temido Apocalipse. As profecias de Nostradamus e São Malaquias. O profeta francês Nostradamus previu que um Papa negro assumiria o trono do Vaticano antes que o mundo finalmente chegasse ao fim. A princípio, haverá doenças letais como advertência. Depois, surgirão pragas, e morrerão muitos animais. Catástrofes acontecerão, mudanças climáticas e, finalmente, começarão as guerras e invasões do Rei Negro. Já São Malaquias disse que o 112 homem a assumir o trono do Vaticano depois de Celestine II, no século X, seria denominado o Papa antes do fim dos tempos e, nessa época, a cidade das 7 colinas será destruída. Em seus manuscritos, ele deu a entender que esse lugar é Roma. Logo, entendemos que seria o fim da Igreja Católica. Mas o que leva a crer que estamos falando do Papa Francisco? Apesar de toda a revolução que o atual Papa tem feito, ainda existe o fato de que ele é o 112 homem a assumir o trono do Vaticano, como São Malaquias previu, e esse fato não pode ser deixado de lado. Os numerólogos observaram a data da eleição. 3 de março de 2013, terceiro dia, sendo Jorge Mário Bergoglio eleito na terceira votação do conclave. Além disso, no dia da primeira votação do conclave, a luz que iluminava a Basílica de São Pedro se apagou repentinamente, cortando toda a claridade do lugar, o que leva a crer que Nostradamus não se referia a um papa de cor negra, mas sim recebido pela escuridão, representada pela falta de energia no local. Aconteceram outros 2 fatos bastante curiosos e que todas as pessoas puderam constatar. O primeiro foi que um raio atingiu a cúpula da Basílica logo depois que o Papa Bento XVI renunciou ao trono do Vaticano. O segundo foi que uma gaivota pousou na chaminé da Capela Sistina um pouco antes de a fumaça branca anunciar a eleição do novo Papa. Para entender um pouco melhor, o canal Story produziu uma matéria sobre o assunto e, no vídeo disponível, é possível entender um pouco melhor toda essa história que, de fato, é muito interessante. Caso você tenha essa curiosidade, pode conferir a produção no clipe abaixo.